Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje falaremos sobre Alessandro Zanardi, também conhecido como Alex Zanardi. E aí eu me fico perguntando, você conhece Alex Zanardi? Pois é, ele não vai estar listado entre os melhores esportistas do mundo, como a gente conhece. Eu trago aqui hoje ele para podermos falar de superação, falar de transpassar barreiras, se tornar melhor. Então, chegue mais, vamos falar sobre Alessandro Zanardi, Alex Zanardi. Mas antes de tudo, como sempre, peço para que você dê seu joinha no vídeo, por favor, clica aí na mãozinha, ficou azul, tá maravilhoso, já deu curtida. Também comente aqui no nosso vídeo, fala o que você está achando, o que você está achando de interessante, se você tem alguma crítica também. Mas se não, quiser só dar umas palminhas, dar um sorrisinho, pra gente já vale bastante, conta muito como interação pro YouTube e isso leva também nosso vídeo para outras pessoas, tá ok? E se não se inscreveu, se inscreva. É de graça, não paga nada e você sempre é avisado quando tem novos vídeos aqui no canal. Para isso também é importante você acionar o sininho. Tranquilo? Então, sem mais enrolação, vamos conhecer mais sobre a vida desse piloto, desse grande ciclista, desse grande atleta, desse grande ser humano. Vamos falar de Alex Zanardi. Vamos? Alessandro Zanardi nasceu na cidade de Bolonha, na Itália, no ano de 1966. E lá ele ficou até seus 4 anos de idade. Foi quando ele e sua família, seus pais e sua irmã, se mudaram para a cidade de Castelmaggiore e lá continuar a vida como família, seus pais trabalhando, eles estudando como a sua irmã também. Ele e sua irmã sempre foram muito adeptos ao esporte, gostavam muito de praticar esporte, futebol, natação, gostavam de correr, era brincadeira para eles, né, como criança. Com 13 anos de idade, ele conheceu o que seria uma das suas grandes paixões, se não a sua grande paixão em matéria de esporte, que foi o automobilismo. Com 13 anos, ele foi apresentado ao kart. E ele começou a competir um pouco lá na frente, porque infelizmente ele não tinha condições, e sua família também, de pagar o kart. Infelizmente, o automobilismo é um esporte bastante caro. Só que isso não desanimou ele. Ele e seu pai, sabendo da vontade do Alex de competir, resolveram buscar maneiras diferentes de construir um kart para que ele pudesse correr. E assim ele foi achando rodinhas no lixo, pegou os canos onde seu pai trabalhava para poder construir seu kart. E assim foi feito o primeiro kart de Alex Zanardi. E assim ele começou a correr, a se divertir e posteriormente a competir. 3 anos depois, no ano de 1982, já vendo que ele tinha uma grande qualidade na pilotagem e nas disputas que ele tinha com os outros meninos, ele realmente começou a competir visando uma carreira profissional. Ele, nesse ano, começou a competir no campeonato italiano de kart. No primeiro ano, apesar de todas as dificuldades, foi muito marcante e muito bom para o piloto. Se você considerar, principalmente, que o Zanardi não tinha uma equipe, não tinha patrocinadores, como outros pilotos já tinham nessa época, e ele tinha apenas um mecânico, que era o seu pai. Pois é, a equipe era ele e o pai. E mesmo assim ele competiu, conseguiu ganhar algumas corridas e principalmente conseguiu o 3º lugar no campeonato, no geral. E o que chamou a atenção de patrocinadores, que começaram a conversar com ele e começaram a investir no talento do Alessandro Zanardi. E foi aí realmente que ele deu um grande pulo na sua carreira. Realmente ele saiu de uma família muito humilde e ele precisava realmente de incentivo. Em 85, 3 anos depois de conseguir o patrocínio, ele conquistou o campeonato italiano de kart. E não foi de uma maneira muito brigada. Ele dominou a competição, conseguindo vitórias em todas as corridas, exceto em uma. Ou seja, foi domínio completo e ele se formou o campeão italiano de kart, sem sombra de dúvida, incontestável.
Em 1987, ele ainda conquistou o título de campeão europeu de kart. Ou seja, conseguiu fechar o ciclo da carreira dele de kart e a partir daí viu um futuro promissor como piloto de carros de Fórmula. E depois desse período vitorioso no kart, Zanardi decidiu passar para os carros de Fórmula, como é comum para pilotos de Fórmula 1 quando alcançam a maioridade. Em 88, ele começou a competir na Fórmula 3 italiana. Foi um ano complicado, como é de costume para a maioria dos pilotos, pelo fato de ser um ano de adaptação. Você sair do kart, pegar um carro de Fórmula, é diferente. Você tem uma equipe e tal, todo trabalhando para você se acostumar com o carro, com a forma de dirigir, é comum isso acontecer. Depois disso, num ano complicado, em 89, ele conseguiu sua primeira pole position, só que ainda não era um piloto que ficava disputando as vitórias com muita frequência. Tanto é que sua primeira vitória aconteceu apenas no ano de 1990, também ainda na Fórmula 3 italiana. Porém, ele também se arriscava em outras categorias. A partir do ano de 89, ele começou a competir na Fórmula 3000, que é uma categoria acima, e começava a tentar chamar um pouco mais de atenção, principalmente das grandes escuderias, para o seu programa de pilotos. Tanto é que no ano de 1991 ele assumiu definitivamente uma cadeira numa equipe da Fórmula 3000. Porém, também foi um ano complicado, porque além dele ser estreante na categoria, estreante uma temporada completa, a sua equipe também nunca havia corrido pela categoria. Ou seja, eram dois estreantes e tinha tudo para dar errado, pelo menos ser um ano de aprendizado. E não foi bem isso que aconteceu. Foi um ano de aprendizado? Foi. Só que acabou que o Zanardi foi muito bem nesse seu primeiro ano completo na Fórmula 3000. Ele conquistou vitórias, disputou o título ferrenho com o brasileiro Christian Fittipaldi, esse daqui, que é o sobrinho do grande Emerson, e quase conquistou o título. Não conseguiu essa façanha no seu primeiro ano, porque o carro não era muito confiável. Mas apesar disso, a sua trajetória foi tão boa que ele chamou a atenção de equipes da Fórmula 1. Tanto é que no mesmo ano, a Arrows, que foi uma equipe da Fórmula 1 na época, chamou ele para fazer os testes dentro do carro que competia na maior categoria do mundo. E ele foi bem, fez os testes, mostrou seu serviço, só que ele acabou não correndo pela Arrows. Ele acabou fazendo sua primeira corrida na Fórmula 1 pela Jordan. Jordan, que era pilotada pelo Michael Schumacher, que por problemas não pôde competir as 3 últimas corridas da temporada e o Alessandro Zanardi foi substituí-lo. E assim ele fez suas 3 primeiras corridas na categoria. Apesar disso, de ter ido até razoavelmente bem no carro da Jordan, ele não conseguiu se manter na Fórmula 1 no ano seguinte, porque não tinha patrocínio. Então, Zanardi ficou como piloto de testes da Benetton nesse período. Não foi ruim, ele continuou fazendo um bom trabalho, junto com o Flávio Beatori, com a Benetton, com o Schumacher, que foi para a Benetton nesse ano, e conseguiu galgar um certo espaço na Fórmula 1. Tanto é que no próprio ano de 1992, o mesmo Christian Fittipaldi se machucou e teve que sair do cockpit da Minardi. E a Minardi foi atrás do Zanardi. O Zanardi assumiu o posto e correu algumas corridas pela equipe Minardi. Não fez grande classificação, não conseguiu pontuação, mas estava lá, dentro do mundo Fórmula 1 e realmente inserido dentro do contexto. Tanto é que no ano de 1993, ele assinou um contrato longo com uma equipe de Fórmula 1 e uma equipe muito conhecida, que é a Lotus. E lá, ele correu a temporada inteira de 93, conseguiu alguns bons resultados, o carro não era de ponta, só que estava lá na Fórmula 1 e conseguia correr. Porém, esse contrato de 3 anos não acabou sendo cumprido até o final. Acabou ficando apenas um, porque não tinha um aporte financeiro. E aí, o português Pedro Lamy, esse rapaz aqui, assumiu seu posto porque trouxe dinheiro para a equipe. E ele ficou ali como piloto de teste, assumindo de vez em quando o cockpit do carro, principalmente na temporada de 94. Só que depois disso ele não conseguiu mais espaço
na categoria. Em 1995 ele nem correu na Fórmula 1, nem estava dentro do circuito, e ele correu apenas algumas corridas de turismo. No final do ano de 1995, ele foi chamado para fazer testes pela equipe Chip Ganassi, uma das principais equipes da Fórmula Indy, né, da kart, na época chamada kart. E aí ele fez o teste, foi muito bem e assinou o contrato como segundo piloto da equipe. Ele seria, digamos assim, o escudeiro do principal piloto, que era o Jimmy Vasser. E na temporada de 1996, da kart, ele foi muito bem. Já conseguindo pole position logo na sua segunda corrida, conseguiu vitórias e principalmente ajudou seu companheiro de equipe a chegar ao título. Ele ficou muito firme, disputando corridas sempre na frente. Isso chama muita atenção da equipe, que colocou ele num patamar um pouco maior. Não era simplesmente ser o escudeiro do seu companheiro de equipe, mas também ele começou a galgar o título da categoria. E foi o que aconteceu no ano de 1997. Ele disputava ainda com o Jimmy Vasser ainda estava na categoria, e os dois disputavam com outros pilotos. A kart tem uma característica de ser um torneio, um campeonato muito igual, onde todos os pilotos têm chances, os carros são muito parecidos. E mesmo assim ele se sobressaía, muito porque ele tinha uma equipe muito boa, mas também ele pilotava muito bem, ele se encaixou no carro. E seu principal adversário nesse ano foi o canadense Paul Trace. E eles disputavam, ficavam lá pau a pau, e na penúltima corrida, Alessandro Zanardi conseguiu se sustentar no topo do campeonato mundial e conquistou o seu primeiro título na categoria. Isso para ele foi um alívio, por todo o problema que ele teve, por falta de patrocínio, conseguiu chegar onde ele chegou, sendo vindo de uma família muito humilde. Isso foi muito importante para ele, para dar moral para ele. Tanto é que no ano seguinte, em 1998, ele não teve essa mesma rivalidade. Ele sobrou, ainda disputando pela Chip Ganassi, ele sobrou na pista, conseguiu o título com muita facilidade, com 4 etapas de antecedência, e se firmou como bicampeão mundial e o cara a ser batido, realmente, na Fórmula Indy, na kart. Porém, ele foi tão bem, que ele chamou a atenção da principal categoria do circuito mundial de corridas, que é a Fórmula 1. Ele recebeu convite de várias equipes, mas principalmente da Williams, que ele chamou a atenção pela toda a história que a Williams tem, e ele resolveu aceitar, deixou a Fórmula Indy, e no ano de 1999 ele voltou para a Fórmula 1. Provavelmente, se ele tivesse a oportunidade de ver como é que seria o futuro, ele não aceitaria o convite de ter voltado à Fórmula 1. Em comparação com seu companheiro de equipe, Ralf Schumacher, o irmão do Michael, ele foi muito mal. Ele conseguiu chegar perto da pontuação, mas ele conseguiu um feito negativo de não pontuar na temporada. E com isso, a Williams cancelou seu contrato, ele ficou novamente sem cockpit na Fórmula 1, e o ano de 2000 foi sabático para ele. Ele continuava correndo algumas corridas de turismo, que ele gostava muito, ele gosta muito de velocidade, só que não teve categoria para correr. Ele voltou às pistas correndo em um campeonato mundial, novamente na kart, no ano de 2001. Só que dessa vez não pela equipe Ganassi, mas por uma outra equipe. Com isso, ele ficava lá brigando, normalmente lá no meio do grid, sempre na metade ali do pelotão, só sem grandes resultados. E isso mudou um pouquinho na prova da Alemanha, naquele ano de 2001. Ele estava disputando entre os líderes, estava lá entre os 3 primeiros e estava liderando até que ele foi necessário que ele tivesse que entrar nos boxes para poder reabastecer e trocar os pneus. Eu acho que a ânsia dele de conquistar a vitória estava tão grande, que ao sair dos boxes ele acabou rodando. E isso, quando ele saiu rodando, o seu compatriota, o Alex Tagliani, veio com tudo e acertou a lateral do carro, partindo o carro do Zanardi no meio. O impacto foi tão grande, que o Zanardi ficou entre a vida e a morte. Ficou um tempasso no hospital se recuperando. E infelizmente ele teve que amputar as 2 pernas acima do joelho.
Depois desse período, ele se dedicou ao ciclismo, ao paraciclismo. O que é o paraciclismo? É como se fosse uma cadeira de rodas, onde você utiliza as mãos para pedalar. E ele conheceu o esporte através de campanhas feitas para pessoas com deficiência. Ele, por ser um corredor famoso, ele foi uma pessoa muito boa para levar, difundir a informação. E a partir daí ele conheceu o esporte e resolveu praticar. Tanto é que no ano de 2007 ele fez sua primeira competição. Ele participou da Maratona de Nova York com a cadeira de rodas, correndo, né, com a cadeira de rodas, e chegou em 4º lugar na sua primeira competição. E aí ele viu que ele era realmente bom na coisa. Então ele precisava se dedicar, treinar para alcançar voos mais altos. E assim ele foi se dedicando em paralelo com as corridas de turismo e com algumas corridas também de Fórmula. E no ano de 2011 ele competiu o Mundial do Esporte pela primeira vez, conseguindo o 2º lugar no contrarrelógio e o 5º lugar na prova de estrada. Só para vocês terem uma noção, o contrarrelógio, o piloto corre sozinho. E quem fizer o percurso no menor tempo conquista a vitória. E na corrida de estrada é todo mundo junto. Até porque na contrarrelógio você não tem pessoas do seu lado para você saber o ritmo, que é muito importante também para você se manter na frente numa corrida de estrada, corrida de Fórmula 1, em corridas em geral. Você tem uma pessoa para você determinar o seu ritmo. No mesmo ano, 2011, ele também correu novamente a Maratona de Nova York, só que dessa vez ele conquistou a vitória. E não foi simplesmente a vitória. Ele também obteve o recorde mundial de handbike, que é a cadeira de rodas que ele fica pedalando com as mãos. Em 2013, também ele conseguiu sua primeira medalha de ouro numa competição do Campeonato Mundial. E não foi apenas uma, ele conseguiu 3 medalhas de ouro. Tanto no contrarrelógio, quanto na prova de estrada e também na prova de revezamento. E até hoje, desde 2013 até a última competição realizada no ano passado, Zanardi conseguiu ouro em todas as edições do Mundial. No mínimo uma. Ele também participou dos Jogos Paraolímpicos. Em 2 deles. Em Londres, lá no ano de 2012, ele conquistou 2 ouros e 1 prata. Os ouros foram na prova do contrarrelógio e na prova de estrada, e a prata foi no revezamento. Aqui no Rio de Janeiro, em 2016, ele também competiu e repetiu a mesma quantidade de medalhas, só que não necessariamente nas mesmas provas. Ele conquistou o ouro no contrarrelógio e no revezamento, e na estrada ele conseguiu a prata, mantendo 2 ouros e 1 prata, e se tornando um dos grandes nomes da modalidade, sem sombra de dúvida, até pelo currículo dele nos mundiais. Ele ainda vem competindo, compete com regularidade, porém, mais uma vez, ele foi vítima de um acidente. Ele estava competindo num torneio beneficente lá na Itália, e aí com a bike dele, e ele acabou colidindo com um caminhão. Ele acabou tendo múltiplas fraturas, ficou internado no UTI durante muito tempo, isso foi agora no mês de julho. E ele ainda está no hospital, não está mais na UTI, e está se recuperando. A última notícia que eu vi é que ele vem se recuperando, já está respondendo a estímulos, só que ainda continua hospitalizado. Vamos ver se ele vai passar por mais essa barreira e voltar a ser um grande atleta. Eu fiquei imaginando, que eu tenho pegado atletas que mostrem pra gente, de alguma forma, uma maneira de superação. Porque o esporte vai muito além de ser dominação, conquistar muitos títulos e ser uma grande lenda, isso é uma modalidade. Boa parte dos que eu falei, se não todos, tiveram essa característica. Eles foram dominantes, pelo menos em algum momento de sua carreira. O Zanardi, ele não foi dominante. Ele é dominante hoje no ciclismo, em um esporte que é paralímpico, que infelizmente não é divulgado no mundo como os esportes das Olimpíadas. Eu conheço o Zanardi porque quando eu comecei a acompanhar o esporte foi na década de 90, principalmente na segunda metade da década de 90. E eu assistia mais a Fórmula Indy, a kart, do que a Fórmula 1.
Porque como um bom torcedor que sou, eu ia ver os brasileiros correndo com chance de vitórias. E na kart tinha muitos brasileiros. Tinha André Ribeiro, Gil de Ferran, Maurício Gugelmin também já estava lá. E lá eu conheci o Alessandro Zanardi, porque ele estava dominando lá. E eu vi o grande piloto que ele foi. E a gente vê na história toda a dificuldade que ele teve, por falta de patrocínio, de conseguir um carro. Talvez o fato de não ter tido um carro competitivo não conseguiu se manter na Fórmula 1. Foi para a Indy, onde ele fez o nome dele, é o bicampeão da categoria, está com seu nome marcado na história da categoria e está com seu nome marcado na história do automobilismo por conta disso. Só que o acidente mudou drasticamente essa história. E é aí que está a grande mudança, eu acho, na visão que a gente tem que ter do Zanardi, que não é só um piloto. Não foi só um piloto. Depois disso a gente ficou sem saber o que aconteceu com ele. Até ele parecer pilotando novamente um carro de corrida, adaptado, não podendo usar as pernas que ele já não tem mais, mas lá, usando os braços, as mãos, competindo com dignidade, ganhando algumas corridas. E depois descobriu um esporte paralímpico, onde que chamou a atenção de todo mundo, onde que ele nunca havia competido e se mostrou bom, se mostrou competitivo, se mostrou dominante, demonstrando o amor e levando o nome do esporte. Mesmo com toda a dificuldade que ele teve, a amputação das duas pernas, não desistiu, continuou fazendo o que ele ama, que é disputar competições de velocidade. Ou seja, não é o maior nome do esporte. Eu acho que até está longe disso. Só que eu acho que ele tem um lugarzinho especial, principalmente para mim, que o conheci na sua trajetória de corrida, e ver tudo que ele passou e mesmo assim não conquistar, colocar seu nome na história em outro esporte. Alessandro Zanardi, muito obrigado pelas suas conquistas, principalmente conquista de vida. Novamente, gente, muito obrigado por ficarem até aqui assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Conhecer um nome não tão conhecido, né, como o do Alessandro Zanardi, nosso Alex Zanardi, e que a história dele inspire outras pessoas, inspire você a conseguir novos objetivos na sua vida, que ele também está de alguma forma me inspirando também. Muito obrigado a todos. Por favor, se ainda não curtiu o vídeo, curta aí. Se você não comentou, comente, fale o que você achou do vídeo. Eu gostei muito, 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 muito mesmo de ter feito ele, de conhecer um pouquinho mais a história desse grande piloto, desse grande esportista. E não se esqueça de se inscrever, ok? Vídeos novos todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado, gente. Fique com Deus. E até a próxima.